Você já ouviu falar em Illustrator ou CorelDRAW? Esses são softwares conhecidos para design gráfico, só que eles são para PC e para celular. Tem alguma coisa similar? O que dá pra gente fazer? Se te interessa esse assunto, vai ser logo depois da abertura, vem comigo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Quadro Móvel. Meu nome é Sérgio, tá? E eu quero te convidar a conhecer o conteúdo aqui desse canal, que eu acho que você vai gostar. Bom, se você conhece um pouquinho ou pesquisou um pouquinho que seja sobre design gráfico, você se deparou com esses nomes, Illustrator ou CorelDRAW, tá? Existem outros softwares também, mas esses dois são os mais famosos aí dessa área. Mas se você não conhece nenhum deles e mesmo assim tá querendo criar alguma coisa de design gráfico no celular, não tem problema, tá? Se você tá pensando em fechar esse vídeo porque você não conhece, eu não faria isso se fosse você, porque a dica que eu tenho pra te dar aqui sobre design gráfico é muito interessante, vai valer a pena tanto para você que conhece Illustrator, CorelDRAW ou também para você que não conhece. Se você já acompanha o canal, você já viu que eu fiz outros vídeos falando sobre aplicativos para fazer design, etc, principalmente o Canva, que é o mais famosinho aí. Inclusive, aproveitando essa oportunidade, eu quero convidar você a se inscrever aqui nesse canal e obviamente ativar as notificações para não perder nenhum tipo de conteúdo que vai rolar daqui para frente sobre esse assunto. Enfim, mas todos esses outros aplicativos que eu já te mostrei, inclusive o Canva, estão muito longe de ser uma ferramenta boa para trabalhar com design gráfico. Infelizmente, até dá para fazer algumas coisas legais, só que tem muita limitação. Até porque eu imagino que eles são focados para ser fácil de mexer e para pessoas leigas, né? Mas e para você que quer dar um passo além, que já saiu do básico e quer ter mais opções, quer ir mais a fundo? É aqui que entra esse vídeo que vai te ajudar agora nessa questão. Eu fucei muito e eu quero te mostrar dois aplicativos que eu encontrei que são sensacionais, aplicativos que trabalham com vetores e tem ferramentas que te abrem um leque gigantesco para você criar suas artes. Vamos dar uma olhada. O primeiro aplicativo que eu quero te mostrar é o VS-VDRAW. O segundo que eu vou te mostrar é melhor do que esse e talvez um pouco mais complexo até. Só que aguenta aí que eu já te mostro o segundo, tá? Porque eu acho que vale muito a pena você conhecer os dois. Vamos lá. Celular na mão aqui, essa é a carinha dele, VS-VDRAW aqui em cima, certo? À primeira vista, assim, ele parece simples e também ele é um pouco chatinho de mexer porque as opções não estão muito na cara. Eu já vou abrir o leque de opções aqui para você, apertando nessa primeira ferramenta que é esse quadradinho aqui. Então entrando aqui, você vai ver que eu tenho um quadrado, um círculo, eu tenho esse outro cara, um lapisinho, o texto que eu posso inserir e tal, e cada um deles eu tenho várias configurações. Por exemplo, lá na estrelinha eu tenho alguns shapes, alguns desenhinhos pré-definidos que eu posso inserir, que são tudo em vetor, tá? Isso daqui é maravilhoso, ó. Ele acaba sendo um pouco chatinho por isso, por você ter que entrar em outra página para acessar as ferramentas, depois voltar aonde você realmente vai colocar em prática. Tô com o meu quadrado selecionado, é só eu apertar aqui e arrastar e eu faço o quadrado do tamanho que eu quiser, certo? Essa segunda ferramenta aqui do lado é para você enquadrar a sua arte. Então, se eu tirar o zoom aqui, estiver mexendo e tal, depois eu quiser voltar isso, é só eu apertar nela, ela enquadra tudo ali bonitinho. Essa terceira ferramenta aqui é onde te mostra as camadas. Então, isso daqui é muito interessante, tá? Eu vou sair aqui e vou fazer um outro desenho com esse carinha aqui, ó, que é praticamente uma caneta, como se fosse a caneta lá do Illustrator, né? Então, eu seleciono aqui, fecho e aí eu vou riscar, aperto e arrasto, aí depois eu só vou apertando onde eu quero que os pontos se encontrem e tal, e aí eu faço o meu desenho aqui, beleza. Eu vou dar um ok aqui em cima, ó. Se eu entrar lá na minha terceira ferramenta, você vai ver que agora eu tenho duas camadas, perfeito. Para você conhecer um pouquinho mais, eu vou aqui nas configurações, aqui então a gente tem a opção de salvar, ele vai salvar um arquivo do aplicativo, eu posso ir em share, isso daqui é muito interessante porque você salva o PNG ou então você salva um SVG, que é um arquivo de vetor, daí você pode abrir no Illustrator, no CorelDRAW, isso aqui é sensacional, cara. Aí você vai escolher os tamanhos aqui e tal e tudo mais, né? Voltando aqui ainda a gente tem as configurações do grid e tudo mais, né? Eu posso esconder aqui, ó, show bar status aqui, a barra de status, eu posso esconder ela. E aí a gente tem o gradiente que fica por aqui. Então se eu quiser fazer algum gradiente, primeiro eu tenho que vir aqui, criar ele, né? Fazer aqui, ó, do jeito que eu quiser e tal, para depois usar esse gradiente nas ferramentas, né? Então, ó, se eu selecionar o quadrado aqui, é só tocar em cima dele, eu volto lá e aí eu posso, por exemplo, colocar um preenchimento. Se eu quiser usar um degradê que eu coloquei lá, eu posso apertar em cima da cor e daí eu uso aqui, ó, os gradientes. Então vou pegar esse daqui. Aí aqui eu tenho os cantos arredondados, os ângulos, o tamanho do meu traçado, tudo que você precisa aqui para mexer com vetor. Perfeito, olha lá, já fiz um quadradão muito tosco aqui, beleza. Quando você seleciona um carinha desse, você tem algumas opções. Por exemplo, se você pegar esse pontinho aqui, você vai poder editar os pontos do seu
quadrado e transformar ele em outro desenho. Isso daqui é muito sensacional, cara. É como se você estivesse mexendo no seu vetor lá no Illustrator. Eu posso apertar esse outro carinha aqui, ó. E aí se eu quiser adicionar mais pontos, eu aperto em mais, ele vai adicionar mais pontos e eu vou fazendo o meu desenho aqui na mão, né? Puxando e tal. Se eu quiser deixar arredondado, eu aperto esse outro carinha dele, arredondo o pedaço. A única coisa ruim que eu achei dele é porque você não consegue escolher o tamanho do seu arquivo antes de começar a trabalhar. Então se eu quiser definir um tamanho aqui, por exemplo, de, sei lá, uma folha de sulfite, eu não consigo. Ele tem uma área de trabalho aqui e você só vai escolher o tamanho na hora que você for lá exportar, né? Isso daqui não é muito legal porque a gente precisa de parâmetros, de medidas antes, né? Pra saber como que vai ficar o tamanho da arte e tal. Então dá muito pra criar as coisas aqui e depois talvez passar pra um outro lugar onde você vai ter os tamanhos certos. Por exemplo, você cria alguma coisa aqui, numa proporção mais ou menos, depois pode mandar pro Canvas, que ele te dá os tamanhos certinhos e finalizar a sua arte, tá? Vamos pro próximo aplicativo então, que é o Inker. Cara, esse sim, não descartando o outro, tá? O outro também é bom, faz bastante coisa, só que esse até tem uma cara mais profissa. Você vê que ele tem uma carinha meio de Illustrator mesmo e tal. E antes de começar a trabalhar aqui, ó, você vê que você consegue definir o tamanho do seu arquivo, escreve o nome do documento e tal, e aí você aperta em Create. Perfeito, cara. Olha só a carinha de Illustrator que ele tem. Se você não é muito familiarizado com esse jeito de trabalhar aqui, o aplicativo mesmo já vai te fazendo alguns tutoriais, mini tutoriais explicando as ferramentas, né? Ó, vamos aqui na primeira, Browser. Aqui a gente tem todas as questões, mexer, né? Dar zoom aqui, ó, zoom in, zoom out, aquelas questões básicas para mexer na prancheta do arquivo. Uma coisa muito interessante aqui é que, por exemplo, eu tenho essa aba aqui que é o Drawing 1. Se eu for aqui em New, eu consigo criar um outro arquivo e ele vai ficar numa outra aba, cara. Então eu tô trabalhando em duas coisas ao mesmo tempo. Se eu apertar essa setinha aqui, ó, é como se eu tivesse as minhas abinhas no Photoshop ou no Illustrator. Eu volto pro meu desenho 1. Isso daqui é muito louco, cara. Então, pincelando um pouco mais sobre as ferramentas aqui, só para você se familiarizar, depois a gente faz outros vídeos mais aprofundados, tá? A gente tem a ferramenta Select, né, para você selecionar as coisas. Tem esse patch aqui, ó, que ele já vai dar uma explicação. É praticamente aquela caneta do Illustrator ou a do Photoshop, onde você vai colocando os pontos e vai formando seu desenho. Então, ó, se eu apertar aqui, ó, só que ele já faz uma coisa curva, né, e tal, então eu vou ligando os pontos e tal e vou fazendo meu desenho. Tem algumas diferenças, você tem que acostumar com esse tipo de ferramenta aqui, mas te dá muita possibilidade, né? Aí eu tenho essa outra aqui que é o lapisinho, que é o Draw, ele já explica aqui pra mim. Eu posso desenhar qualquer coisa com um lápis, que isso daqui vai ser um vetor, e isso é muito bacana. E é até legal que você faz um desenho meio tortinho e tal, e ele dá uma certa corrigida pra você. Aí eu tenho os meus shapes, normalmente, né, o retângulo, elipse, que eu posso sair arrastando e desenhar. Tem a questão do meu texto pra poder inserir, então eu toco aqui, ele já insere meu texto. Show, aqui embaixo eu posso escolher as cores, olha só que bacana. Tem essa questão das réguas, cara, então se eu selecionar aqui, eu posso ir apertando, ó, e inserindo réguas no meu arquivo, mudando elas de posição e tal. Muito show, isso daqui é perfeito mesmo para trabalhar com design. Eu vou aqui na ferramenta Select, vou selecionar uma coisa aqui, ó, você tá vendo que eu posso pegar aqui, aumentar, diminuir, vou trocar a cor dele, ó, vou deixar aqui, se eu quiser mandar para baixo desse outro desenho, tem as ferramentinhas aqui para eu ir mandando. Inclusive, por exemplo, se eu tiver com o meu cubo selecionado e pegar a ferramenta Patch, eu posso pegar os pontos e editar os pontos do meu quadrado. Isso daqui é sensacional. Aí eu tenho mais algumas outras opções que eu já vou entrar nesse assunto, que daí é uma versão paga, né? Aí são funções importantes que talvez pode fazer a diferença você ter elas. Você pode perguntar para mim, mas e o negócio de camada? Eu quero ver as camadas e tudo mais. Show, é aqui do lado, ó, tem objetos. Eu abro aqui, ó, e aparece para mim todos os objetos que tá na minha cena, lá, ó, Layer 1. Eu posso selecionar eles por aqui, ó, tem opções aqui de cortar, copiar, deletar e etc. E também eu posso reposicionar eles por aqui mesmo. Questão das cores aqui embaixo, tem aquela parada toda. Aqui, ó, More, eu posso adicionar gradiente, só que daí é na versão paga e tal. Mas, cara, eu não imaginava mesmo que teria um aplicativo que chegasse perto do Illustrator na sua mão, cara, no celular. Isso daqui é sensacional, eu tô feliz com isso. Antes de te mostrar o preço, eu vou aqui nesse Help e quero te mostrar uma questão. Aqui ele vai te dando alguns tutoriais, explicando algumas coisas, só que lá embaixo você vai conseguir ver que tem algumas teclas de atalhos e tudo mais. Então isso daqui é muito show, porque você pode conectar um teclado no seu celular e tal, e um mouse, e usar como se estivesse no seu computador fazendo sua arte, cara. Olha só, eu preciso te mostrar essa questãozinha aqui da exportação dele que ele tem. Ele exporta PNG,
SVG e EPS, cara. E ainda você pode importar arquivos, importar imagem, e você tem um Auto Trace Image, que é para transformar imagens em vetor. Pra gente ver o preço, é só ir aqui em alguma função que é paga, apertar em cima, e aí ele vai abrir aqui, ó, você vai ver que é baratinho, vale muito a pena você comprar. R$ 34,90, cara. Deixa de comer um lanche um fim de semana e uma coxinha no meio da semana, já era, já paga o aplicativo que você pode ganhar dinheiro fazendo arte nele. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo, deixa seu like aí se você gostou, tá? Não deixa de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que é designer e ele quer uma ferramenta na mão para fazer uma coisinha ou outra quando tiver em algum lugar e não tiver no computador. Isso aqui é sensacional. Manda para quem quer criar arte também e nunca teve a oportunidade de ter acesso a um software desse, agora ele tem na mão dele. Agora eu vou ficando por aqui, aquele grande abraço para você, fica com Deus e você me vê aqui no próximo vídeo ou lá no meu Instagram também. Telinha final para você, aí do lado vai ter vídeos do seu interesse para você continuar assistindo conteúdo aqui do canal, tá? Se você chegou até aqui, realmente é porque você tá querendo assistir mais, então fica aí, não deixa de clicar. E tá acabando o tempo, clica logo porque o vídeo já acabou antes de acabar de uma vez e aí você não vai poder clicar. Clica aí. Tchau!